Uma vez lido o enunciado dessa questão e observado aqui o note e a dot, desconsidere o peso das gavetas e do gaveteiro vazios. Muito bem, podemos começar então a letra A, onde é pedido que a gente indique, no esquema da folha de resposta, a posição do centro de massa de cada uma das gavetas quando fechadas, identificando esses pontos com o símbolo X. A resposta é essa aqui, e vamos discuti-la agora. O centro de massa coincide com o centro geométrico da massa colocada em cada gaveta. A massa colocada em cada gaveta, aqui na G1, por exemplo, é essa aqui. Branco, e tem um certo lilás aqui. Essa parte aqui, um lilás bem claro. Essa parte é onde tem massa. Aqui na gaveta 2 também é a parte lilás, e aqui também, na G3. Note que essa parte em branco é o espaço de gaveta sem massa. Então, o centro de massa coincide com o centro geométrico da massa colocada em cada gaveta por causa da distribuição uniforme das massas nas bases das gavetas. Chamamos de base o que ele chamou de fundo, né? Então, o fundo poderia remeter a pessoa a essa parte final aqui da gaveta, produzir algum tipo, talvez, de confusão. Então, a gente está chamando de base, aqui na hora da explicação, o enunciado chama de fundo, a gente está chamando de base essa região aqui, onde foi colocada a massa. Essa região aqui, onde foi colocada a massa, e essa região aqui, onde foi colocada a massa, nas gavetas G1, G2 e G3. Como essa distribuição de massa é uniforme, obviamente o centro de massa coincidirá com o centro geométrico da massa, não da gaveta. O centro geométrico da gaveta fica em outra posição. Houve resposta, houve gabarito, informando que era no centro geométrico da gaveta. Isso não é verdade. E, além de a distribuição uniforme ser responsável por essa nossa opção, que marcamos aqui agora, indicando o centro geométrico dessas massas como o centro de massa, além disso, temos também o fato de as massas das gavetas serem desprezíveis, assim como a massa do gaveteiro. É isso que está lá no note e a dot. Então, como toda massa em questão é relativa à massa colocada em G1, à massa colocada em G2 e à massa colocada em G3, somente cada uma delas, vai definir onde está o centro de massa. E, como essas massas têm uma distribuição uniforme, podemos ir para o centro geométrico dessas massas, pois ali estará o centro de massa. Então, eu acho que está encerrada a questão e finalizamos aqui só marcando 24 e 24, uma vez que aqui é 48, para garantir que isso aqui foi colocado bem no meio do caminho entre esse ponto e esse. Mas ainda, além do fato de estar bem aqui no meio, em relação a esse ponto e esse, está também no meio em relação a esse ponto e esse. Como desconhecemos essa distância, apenas comentamos isso aqui para ficar bem claro. Encerrada a letra A. A letra B pede que a gente determine a distância Dzão máxima em centímetros de abertura da gaveta G2 nas condições da figura 2, de modo que o gaveteiro não tombe para frente. Então, imagine essa distância aqui aumentando. Isso vai ocorrer apenas até um certo limite a partir do qual, se essa distância aumentar mais, o momento produzido pelo centro de massa que está em G2, da massa que está em G2, será maior que o momento produzido pelas massas que estão em G1 e G3. E, portanto, todo gaveteiro vai girar nesse sentido, que é o sentido anti-horário.
e tombará. Só que ele pede, a condição do problema é essa, que a gente determine a distância D em centímetros de abertura da gaveta G2 nas condições da figura 2, de modo que o gaveteiro não tombe para frente. Então, ele quer, na realidade, uma situação de iminência de movimento. Ele quer uma situação em que nós temos o equilíbrio, mas qualquer movimento a mais da gaveta, nesse sentido, produzirá um movimento do gaveteiro como um todo e ele tombará. Desse modo, começamos aqui a marcar os centros de massa, tanto da massa que está em G1 como da que está em G3, e marcamos aqui também a da que está em G2. Aqui tem 24 centímetros, tudo vale 48, né? Então aqui está bem no meio do caminho, 24. Aqui também 24. E essa distânciazinha aqui chamaríamos de Dzinho. Podemos observar que atua aqui o peso sobre a massa que está na gaveta 2, chamaremos de P2, P1 sobre essa massa que está na gaveta 1, e P3, o peso que atua na massa que está na gaveta 3. Observamos também que Dzão é igual a Dzinho mais 24. Note, Dzão é igual a 24 mais Dzinho. Uma vez que está em equilíbrio, condição de equilíbrio é somatório dos momentos igual a zero. Quer dizer, as condições de equilíbrio sobre um corpo extenso são duas, né? Somatório dos momentos tem que dar zero e o somatório das forças que atuam também tem que dar zero. Sobre uma partícula, basta fazer somatório das forças atuantes tendo que dar zero, se você despreza, né, as dimensões do corpo sobre o qual atuam forças. Você trata como uma partícula e fala apenas de somatório de forças igual a zero no estado de equilíbrio. Quando a gente está falando de um corpo extenso, o que é o caso aqui, pois estamos considerando, por exemplo, essa distância de 24, essa distância Dzinho, quer dizer, isso não está sendo tratado como partícula. Nesse contexto, temos, então, além do somatório das forças ter que dar zero, o somatório dos momentos também tem que ser zero. E é o que nós escrevemos aqui. E repetimos agora a equação, identificando os momentos que serão tratados aqui. O momento relativo a P1, o momento relativo a P3 e o momento relativo a P2. M1 será menos P1 vezes 24, assim como M3 será menos P3 vezes 24. Note que o sinal menos aqui, ele ocorre porque, por convenção, nós diremos que as forças que tendem a fazer o corpo girar no sentido horário produzirão momento de sinal negativo. É o caso aqui, porque estamos considerando o ponto em relação ao qual estamos calculando o momento, esse ponto aqui de apoio. Porque no limite de começar a virar esse gaveteiro, note que ele pede distância máxima, Dzão, então essa gaveta G2 ela vai poder vir até uma certa distância limite aqui, que é justamente a distância máxima Dzão, e nesse momento limite, todo o peso do gaveteiro estará concentrado nesse ponto. Aqui, a normal será zero. Todo o peso estará aqui e a normal, então, será máxima justamente sobre esse ponto. Então, é em relação a ele que estamos calculando os momentos, portanto, M1, momento gerado por P1, tenderia, em relação a esse ponto, a fazer o gaveteiro girar nesse sentido, assim como o momento M3, relativo a P3, tenderia a fazer girar nesse sentido, e M2, o momento relativo a P2, tenderia a fazer o gaveteiro a girar nesse sentido, no sentido anti-horário. Por isso, entrou aqui como positivo. Implementando, então, que a soma dos momentos é zero e já mudando
as duas parcelas negativas de lado, né? No caso M1 e M3, passando para cá, já ficam positivas porque mudaram de lado, e teremos então P2 vezes D igual a P1 vezes 24 mais P3 vezes 24. Botando 24 em evidência, podemos agora dizer que P2, que vale 80 newtons, uma vez que M2 vale 8 kg, multiplicado por D, é igual a 10 newtons, uma vez que nós temos uma massa M1 igual a 1 kg, mais 30 newtons, uma vez que M3 vale 3 kg e G vale 10, né? Aceleração da gravidade local. Isso tudo multiplicado por 24. Podemos então dizer que 80D é igual a 40 vezes 24, 960 sobre 80, então, simplificando por 10 em cima e embaixo, dividindo 96 por 8, temos que Dzinho vale 12 e, portanto, Dzão, que é a distância máxima aqui solicitada, valerá 36. Encerrada a letra B, 36 centímetros, né? Encerrada a letra B. Na letra C, ele pede que a gente determine a maior massa M máximo em quilogramas que pode ser colocada em G2 sem que haja risco de desequilibrar o gaveteiro quando essa gaveta for aberta completamente, mantendo as demais condições. Note então que, mais uma vez, marcando aqui os centros de massa, né, das três massas nas três gavetas, repetindo P1, P2 e P3, marcando a distância 24. Note que agora a gaveta G2 saiu toda, portanto, aqui do fim dela até esse ponto tem 24 centímetros, e do mesmo modo o seu centro de massa até aqui tem 24 centímetros. O somatório dos momentos será zero, porque note que o pedido da letra C é determine a maior massa M máxima em quilogramas que pode ser colocada em G2 sem que haja risco de desequilibrar o gaveteiro quando essa gaveta for aberta completamente, mantendo as demais condições. Então agora ele quer que a gente calcule uma massa máxima em quilogramas que possa ser colocada em G2, na gaveta 2, para que ocorra isso. Então, impomos a condição de equilíbrio, né? Somamos os três momentos do mesmo modo que fizemos da outra vez, só que agora nós temos o P máximo, né? Que é em M2, né? No cálculo do momento M2, nós vamos ter aqui o peso P2, só que esse peso P2 agora é máximo, temos então associado a ele uma massa máxima, que gerará P máximo, né? Essa massa máxima, M máximo vezes G, é igual a P máximo. Temos aqui novamente um momento negativo, aqui também, e aqui positivo, né? Justamente fazendo a mesma discussão que nós já fizemos na letra B, nós poderemos chegar à conclusão de que aqui é negativo e aqui é positivo, né, em termos de momento. Substituindo os valores, então, nós temos P2 vezes 24, que é justamente esse P máximo que queremos calcular, né? O P2 é igual a P1 mais P3, que já jogamos para o outro lado, cortamos o 24, P2, então, será esse P máximo a que nos referimos, igual a P1 mais P3, que é igual a M máximo vezes G. Note, peso é igual a mg, P máximo, M máximo vezes G. Temos, então, essa soma dando 40, como já fizemos lá na letra B, e, finalmente, M máximo será, então, igual a 40 sobre 10, o que dá 4 kg. Encerrada a letra C, encerrada a questão.